Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um podcast, mais um convidado legal. E, Gustavo, tivemos uma aula de finanças. Tivemos a aula de sexologia, tivemos aula de quê mais? A gente tem tantas coisas bacanas, né? Psiquiatria. E foram nossos amigos também que passam aqui, né? O Rodrigo Cáceres. Giovanni Braz, o Bebo da Praça é Nossa. O Rodrigo Cáceres, para quem não sabe, é o melhor imitador do Zacarias, melhor que o Gui Santana, inclusive. É melhor que o Zacarias, eu acho. Muito bom. Então, já que a gente está falando sobre Zacarias, eu anotei umas piadinhas aqui. Você vai começar com as piadinhas. Você sabe que eu adoro as piadinhas sem graça, né? Eu tô ligado. Então, é uma charada. Qual a cidade que não tem táxi? Não sei. Uberlândia. Vou te mandar outra. O que o Aquaman faz para salvar o mundo? Nada. E mais uma. Por que a plantinha não foi atendida no hospital? Porque era dia de plantão? Era dia de plantão. Tá vendo? Eu sou tão louco quanto você. Eu acho que nós estamos com o convidado certo, porque ele já vai ver se a gente tem algum problema neurológico. E só para terminar, o que estará escrito na lápide do Papai Noel? Tenho a menor ideia. Ele não está mais entre nós. Entre nós. Ai, meu Deus. Olha, se você riu em casa, você tem problema também. Né? Acho que a gente está todo mundo com probleminha, né? Fala do nosso convidado aí, vai. Então, vou falar sobre ele, como eu sempre falo. Tem 52 anos, divorciado, pai de 2 filhos, nasceu no interior de Goiás, mas mudou para a capital para fazer o ensino médio e daí já cursou a faculdade de medicina. E após se formar, se especializou em neurocirurgia. Olha que louco. Hoje reside e atua em São Paulo e é sócio, fundador e diretor clínico do Instituto Paulistano de Neurocirurgia e Cirurgia da Coluna Vertebral. Gente, de 2003 para cá, foram aproximadamente 10 mil cirurgias que ele tem no currículo. E eu estou falando aqui do Dr. Pedro Deja. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Chuca, Gustavo, prazer enorme estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Prazer nosso tê-lo aqui. E a gente queria hoje assim esclarecer, né, qual a diferença do neurocirurgião para o... O neuro que atende em clínica, Isso, o neuroclínico, né? O cirurgião é o cara que mete a mão na massa e vai operar, né? Então, a gente costuma dizer que o neurocirurgião é fim de linha, né? O paciente já passou por todo mundo, não resolveu e aí cai lá no consultório. É legal falar sobre isso porque até entre médicos existe essa confusão, sabe? A gente estava aqui comentando antes. A diferença entre um neurologista e um neurocirurgião é muito parecida com a diferença que existe entre um cardiologista e um cirurgião cardíaco. Tá? Se você tiver pressão alta, você vai em qual médico? Você vai no cardiologista. Não faz muito sentido você procurar um cirurgião cardíaco, concorda? Para tratar uma pressão alta. Né? Então, na neurologia, a situação é bem parecida. Você tem o neurologista e o neurocirurgião. Então, se a pessoa tem uma dor de cabeça, por exemplo, é natural que ela procure um neurologista, né? Que vai pedir o quê? Uma ressonância, que vai pedir o quê, normalmente? Então, uma ressonância, certamente, vai fazer outros exames, um eletroencefalograma, vai identificar se o paciente tem uma doença metabólica, enfim, a função de procurar essas questões todas é do neurologista. Agora, se ele faz uma ressonância e na ressonância magnética ele acha um tumor cerebral, ou se ao investigar a dor de cabeça ele percebe que o paciente tem um problema na coluna cervical, né? Aí ele encaminha para o neurocirurgião. Então, o neurocirurgião ele é uma referência para o neurologista para aqueles casos que não são clínicos, que são cirúrgicos. Ou seja, não é com remédio que vai resolver. Às vezes, sim. Por exemplo, as doenças da coluna, né? 90% dos pacientes que têm problema na coluna não precisam de cirurgia. 90%. Podem se beneficiar de um tratamento clínico.
seja uma fisioterapia, Pilates, uma acupuntura, pilates, né? Mas 10% dos pacientes, em algum momento da vida, vão precisar de uma cirurgia. Então, é preciso entender, né, o paciente, e acho que essa é uma informação de utilidade pública, vamos dizer assim, porque há muita desinformação a respeito disso. Porque assim, manda para o neuro. Exatamente. Que neuro? Que neuro, exatamente. Exatamente. Mas o cara, quando ele senta, o paciente ele já é encaminhado para um neurocirurgião, é que a coisa tá preta. Eu vou dizer para vocês que não... A gente normalmente lida com tragédias, né? Sim. O neurocirurgião lida com tragédias. Eu escolhi dentro das 7 grandes áreas da neurocirurgia, depois a gente pode falar sobre isso, eu escolhi me dedicar muito à neurocirurgia infantil e aos problemas da coluna. São as 2 áreas da neurocirurgia para as quais eu me dediquei mais. Porque a neurocirurgia é uma especialidade médica também muito ampla, que envolve uma série de doenças. Por exemplo, existe uma área da neurocirurgia que cuida dos tumores cerebrais. Existe uma área da neurocirurgia que cuida das doenças vasculares cerebrais, os famosos aneurismas cerebrais. Quem um dia não ouviu falar de um aneurisma cerebral? A gente estava falando sobre o acidente vascular cerebral, né? O acidente vascular cerebral, ele é um problema... Que é o AVC, né? Que é o AVC, famoso derrame, né, para a população. Isso. É um problema muito relacionado às doenças vasculares cerebrais. Então, o neurocirurgião que se dedica às doenças vasculares cerebrais, ele lida diretamente com os acidentes vasculares cerebrais, né? E existem outras áreas. Eu me dediquei muito à parte infantil, e as doenças neurológicas de criança, e aí vai mais um complicador. Existe um outro especialista que é o neuropediatra. O neuropediatra é um neurologista que cuida de criança, mas dos problemas clínicos de criança. Sim. Epilepsia, por exemplo. Né? Hoje está muito em voga a gente falar de transtorno de hiperatividade, déficit de atenção. Né? TDAH, né? TDAH. Quem cuida disso não é um neurocirurgião. É importante que a população saiba disso, sabe? Que as pessoas saibam disso. Quem cuida disso é um neuropediatra. Ainda que essa doença, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, também acometa adultos. Sim. Existe muito adulto que tem déficit de atenção pelo transtorno de hiperatividade. Mas, mais uma vez, não é um cirurgião que cuida disso. Entendi. Não pode ser, né? A gente vê isso muito no consultório, mas quem lida diretamente com isso é um clínico. Perfeito. Então, vamos falar das 7 áreas. Vamos lá. Legal. Para esclarecer, isso é bem rápido. Né? A neurocirurgia ela é dividida em 7 grandes áreas. A gente tem a parte dos tumores, as doenças vasculares cerebrais, cuja doença principal são os aneurismas cerebrais. Sim. A gente tem coluna, é uma outra grande área da neurocirurgia, e é importante esclarecer à população também que coluna, apesar de ser osso, não é do ortopedista somente. Tem muita gente que tem dor nas costas e procura o ortopedista, achando que é o ortopedista que cuida. E não é só o ortopedista. Tem ortopedista que não cuida de coluna. E tem ortopedista que se especializa em coluna. Assim como tem neurocirurgião que também não cuida de coluna. No meu caso, eu me especializei nesse assunto. Então, coluna é uma terceira grande área. Uma quarta área seria a neurocirurgia infantil, que cuida dos problemas neurocirúrgicos de criança, que são diferentes dos problemas dos adultos. Você tem a parte funcional da neurocirurgia, que cuida, por exemplo, da doença de Parkinson. As pessoas já devem ter ouvido falar em doença de Parkinson, uma doença que se caracteriza por um tremor. Que a gente fala que Muhammad Ali, né? Muhammad Ali. Exato, né? É um tremor que se caracteriza, é como se fosse contar moedas. É um tremor grosseiro. E nessa área da neurocirurgia, tem coisas incríveis para a gente falar aqui. Como a gente estava comentando antes, hoje se trata, por exemplo, o tremor da doença de Parkinson, se implantando um catéter numa determinada região do cérebro, e esse catéter é ligado a um radiotransmissor que vai modulando a frequência de estímulos cerebrais para controlar o tremor. Há muito pouco tempo atrás, ao invés de instalar um catéter assim para fazer essa modulação, se fazia uma lesão cerebral. Isso mudou radicalmente na neurocirurgia. Uma sexta grande área é a neurocirurgia de nervos periféricos,
não vou entrar nesse detalhe, a gente pode falar isso depois, e os traumas, que seria a última e talvez aquela que tem um impacto maior na população, né? Que é o da Atena mostra com maestria. Exatamente, né? Assim, acidente. Estatisticamente, o que mais mata em qualquer tipo de acidente automobilístico, por exemplo, é o traumatismo craniano. Sim. Então, o traumatismo craniano é um assunto à parte, extremamente importante, e quem lida com isso é o neurocirurgião, que está absolutamente ligado às urgências, né? Pronto-socorro. Eu trabalhei, por exemplo, uma época no Hospital Regional de Osasco, que fica do lado aqui da rodovia, e chegava traumatismo craniano assim o tempo inteiro. E o paciente grave, paciente acidentado grave, é normalmente aquele que é projetado para fora do veículo. Exato. Né? Daí a importância do uso do cinto de segurança. Porque toda vítima de acidente automobilístico que é projetado para fora do veículo, em geral, é o que chega mais grave no pronto-socorro. E havia acidentes em que a gente atendia 10, 12, 15, 20 pessoas chegando do mesmo acidente. Do mesmo acidente. Do mesmo acidente. De ônibus, acidente de gavetamento. E normalmente os pacientes mais graves são aqueles que são projetados para fora do carro. Não usam cinto. Que não usam cinto de segurança. Isso é estatisticamente muito relevante. Então, o trauma craniano, ele é, vamos dizer assim, uma grande área dentro dessas 7 grandes áreas da neurocirurgia. Nem todo neurocirurgião faz tudo isso. Sim. É isso em geral, a gente se especializa em alguns assuntos, né? Mas não exatamente você pode especializar assim, em 2, 3 e tal. A medicina como um todo, Chuca, está ficando assim, né? Por exemplo, eu tenho um colega que é oftalmologista que não sabe aviar receita de óculos. Como assim? Ele não sabe. Ele não trabalha com refrativa. Refrativa é uma área da oftalmologia específica. Ele é especialista em glaucoma. Nossa. Então, veja onde chegou a especialização médica hoje em dia. Né? Ele é um oftalmologista que não avia receita. Você não vai aviar receita de óculos para miopia com ele, porque existe uma área da oftalmologia que é a refrativa, que cuida disso. Mas, doutor, isso é bom, porque você fica muito bom em alguma coisa. Eu não acredito que quem é bom em tudo. Você tem toda a razão. Antes, num passado não tão distante, né? Não sei qual a idade de vocês, mas 45. Eu tenho 52 anos. Eu tive professores que eram generalistas, que sabiam tudo. Na verdade, não sabia nada. Né? Exato. Porque a medicina e qualquer área do conhecimento humano multiplica muito rapidamente hoje em dia. É muito difícil alguém acompanhar todas as evoluções em todas as áreas da medicina. No Nordeste, por exemplo, ainda existem hospitais públicos onde o cirurgião é o anestesista. Ele faz a anestesia e opera o paciente. Nos rincões desse país, a medicina ainda é a medicina lá do passado. Existem cirurgiões que são obstetras e são anestesistas e operam sozinho por aí. A gente está falando de uma medicina aqui feita em São Paulo. A gente está a 1 hora da capital do estado de São Paulo, né? Uma das maiores cidades do mundo. Mas vocês podem ter certeza, esse grau de especialização, isso não acontece em todos os lugares. Isso é aqui assim. Né? Por isso que São Paulo é uma referência. Antigamente tinha aquele negócio de médico de família que o cara cuidava de tudo. Tudo, né? Exatamente. O que a senhora tem? Tenho isso, tal, não sei o quê. Mandava para a bezedeira quando ele não sabia. Com certeza. A gente ainda manda. Tem coisas que a gente ainda manda. Muito bom. Doutor, agora para eu entender, vamos pensar no público em geral. Né? Vamos falar de um assunto que eu acho que é muito importante ser falado, que é o AVC. O AVC tem o isquêmico e o hemorrágico. Perfeito. Né? Qual o mais grave? Bom, vamos lá. Existe gravidade tanto no isquêmico quanto no hemorrágico. Primeiro é importante definir o que é um e o que é outro. Tá? Como o próprio nome está dizendo, o AVC hemorrágico, para as pessoas, AVC é sinônimo de derrame cerebral. Tá? A gente chama de AVC porque é acidente vascular cerebral. Então, o acidente vascular cerebral ele pode ser hemorrágico, quando ocorre um sangramento no cérebro, e a causa mais comum é um aneurisma cerebral, mas existem outras causas, e o isquêmico. O que é o isquêmico? Essa palavra isquêmico significa falta de oxigenação. Então, por exemplo,
Se você tiver uma placa de gordura nas carótidas, muito comum em quem fuma, que tem um colesterol alto, né? A famosa arteriosclerose, que é uma doença muito relacionada ao aumento de colesterol, fumo, estresse, obesidade. O sujeito pode ter, às vezes, 70%, 80%, 90% de obstrução das carótidas, que são as artérias que levam sangue para o cérebro. Sim. Se ele tem uma placa de gordura, essa placa pode se desprender e subir. E quando ela sobe, ela vai até uma artéria onde ela entope e impede a passagem de sangue. Então, dali para frente, não vai sangue. E o sangue carrega oxigênio, nutrientes e uma série de coisas muito importantes. O cérebro, ele tem uma demanda de oxigênio gigantesca. Porque os processos metabólicos cerebrais são intensos, né? E aumenta muito à noite, quando a gente está dormindo, por incrível que pareça. Então, uma pessoa que tem uma obstrução para o fluxo sanguíneo cerebral, ele não vai sofrer uma hemorragia, ele vai sofrer uma falta de oxigenação. Né? E essa falta de oxigenação para um determinado ponto do cérebro, as artérias do cérebro funcionam como uma árvore. Sim. Você tem o tronco principal e ela vai se ramificando. Sim. Se você tem, por exemplo, a obstrução de uma artéria que irriga a área do corpo responsável pelo movimento do corpo, a pessoa fica sem movimento no corpo. Então, a falta de oxigenação vai matar ou destruir aquela área específica com uma função específica. Se for, por exemplo, um AVC na área visual, a pessoa fica cega. Então, é raro. É raro. É muito mais comum você ter um AVC isquêmico na área motora, que é a área que controla os movimentos. Por isso que quase todo paciente que tem um AVC isquêmico fica hemiplégico, ou fica sem movimento de um lado do corpo. E é importante dizer, pessoal, 80% dos AVCs ou dos acidentes vasculares cerebrais são isquêmicos. Tá? E isso tem um impacto gigantesco na população. Não sei se vocês sabem disso, mas a doença que mais mata no mundo são as doenças vasculares, sejam cardiovasculares ou neurovasculares, que são as mesmas. Né? Uma coronária entupida, causando um infarto agudo do miocárdio, é a mesma doença do AVC, isquêmico. Está acontecendo a mesma coisa, só que em lugar diferente. Só que em lugar diferente. Isso pode acontecer, por exemplo, numa outra artéria que irriga o pulmão, uma artéria que irriga o rim. Qualquer área do corpo onde falta oxigenação, você vai ter ali um sofrimento. E no cérebro isso é muito sério. Doutor, mas, por exemplo, meu pai teve um AVC e ele ficou sem mexer o braço. Depois começou a normalizar e ele voltou ao normal. Perfeito. Pergunta maravilhosa tua, Chuca, porque as pessoas precisam entender, e isso tem uma relevância muito grande. E uma vez foi comigo dentro do carro, ele dirigindo. Ele não conseguia passar a marcha. Não sei se vocês já ouviram falar de um termo chamado AIT, ou Acidente Isquêmico Transitório. O que é um AIT? Um AIT é o famoso começo de derrame. Tá? A pessoa pode ter, por exemplo, uma obstrução numa determinada artéria que o fluxo desobstrui rapidamente, em segundos. Então, ele tem uma perda momentânea dos movimentos de um lado do corpo e, em menos de 10 minutos, ele volta a mexer. Então, você tem diferentes tipos de AVC isquêmico. Você tem o AVC isquêmico que a gente chama de AIT, que é esse que é transitório, que passa em alguns segundos. Tem um AVC que a gente fala que é um AVC em evolução, e tem o famoso AVC isquêmico completo, que deixa a pessoa sequelada para sempre. Então, você pode ter, nesse viés aí, nesse gradiente, você pode ter qualquer coisa. Mas o importante é que quando você identifica um AIT, o AIT é um sinal de alerta, porque ele pode significar que o paciente daqui a um pouco vai ter o AVC isquêmico. Ou seja, é a segunda chance de viver. Só que meu pai teve esse AIT 2 vezes. Olha aí. 2 vezes. E ele recuperou em quanto tempo? Recuperou em 1 semana, foi recuperando, mais 1 mês para ficar normal. Tudo. Então, tá vendo? Você tem diferentes formas de apresentação clínica. Você pode ter desde algo que dura minutos até algo que é definitivo. Sim. E o hemorrágico? Porque assim, eu queria saber outra coisa também. Quanto tempo a pessoa tem para socorrer? Porque começou a passar mal.
essa hora é um perereco, porque você não sabe o que você faz, você não sabe se você liga para o 92, você pega o teu carro e vai. Qual é o tempo que a pessoa tem? Então, hoje, em qualquer pronto-socorro de grandes hospitais em São Paulo, nós estamos falando da capital do estado de São Paulo. Tá? Grandes cidades já têm centros especializados no tratamento de AVC. Então, por exemplo, se trata de um AVC isquêmico e o paciente chega no hospital com menos de 4 horas de evolução, menos de 3 horas de evolução, esse é o melhor cenário. Porque se ele chega com mais do que 3, 4 horas de evolução, dificilmente você vai ter um tratamento que seja tão efetivo quanto o que existe até 3 horas de evolução. O que você faz? Você faz uma droga, você injeta no paciente uma droga que, vamos dizer assim, dissolve o coágulo que está entupindo a artéria. Então, é uma grande sorte você conseguir chegar num pronto-socorro que tenha uma equipe especializada nisso, né? Mas se você chega com menos de 3 horas, você consegue reverter 100% das sequelas. Então, é importante que as pessoas saibam disso. O tempo ele é fundamental para as doenças neurológicas. Tá? Isso serve para qualquer doença neurológica. Um trauma de crânio, por exemplo, com um hematoma extradural, pode matar a pessoa em 1 hora. Então, se você tem um acidente automobilístico com um paciente em coma, quanto mais cedo ele chega no pronto-socorro, mais cedo ele é atendido, maior a chance dele sobreviver. O tempo é fundamental para a neurocirurgia, em qualquer doença neurológica. Olha, é importante saber disso. O AVC hemorrágico, Gustavo, Chuca, ele normalmente é um evento muito mais traumático. O AVC isquêmico, a pessoa nem sempre perde a consciência. Às vezes ele está com um lado do corpo fraco, mas está consciente. Isso. O AVC hemorrágico, em quase 100% das vezes, ele já chega no hospital em coma. E o paciente refere uma explosão dentro da cabeça. É como se tivesse mesmo uma explosão dentro da cabeça. É uma dor de cabeça absurda, totalmente fora do comum, que é o que traduz clinicamente a ruptura de um aneurisma cerebral. E o aneurisma... O que aconteceu, rompeu uma veia. O aneurisma é bem simples de entender. O aneurisma é como se fosse assim, um papo de anjo na parede da artéria. A artéria é um tubo e na parede dela se forma um papo de anjo. Tá? Uma bolinha que tem um colo e um domus, que a gente fala. E a pressão com que o sangue entra ali dentro pode fazer ele estourar. Né? E isso caracteriza, assim, na grande maioria dos casos, o AVC hemorrágico. Esse sangue que se espalha ao redor do cérebro após a ruptura de um aneurisma, ele causa um estrago terrível. Ele tem diversas complicações. O aneurisma geralmente leva a óbito? A ruptura de um aneurisma ele pode levar ao óbito, dependendo da quantidade de sangue que se espalha pelo cérebro, ou, por exemplo, da localização desse aneurisma. Porque você pode ter aneurisma em diferentes regiões do cérebro. Tá? Então, você tem situações muito diferentes, desde um paciente que chega acordado, referindo uma dor de cabeça absurda, até um paciente em coma. Normalmente, aquele paciente que chega em coma é porque ele teve o sangramento foi maior, se espalhou mais sangue pelo cérebro e ele tem uma evolução pior. Tá? A gente tem uma escala que a gente chama de Hunting-Hess, que é uma escala de dados clínicos quando o paciente chega no pronto-socorro. Quanto mais acordado tiver o paciente, vamos dizer assim, quanto mais consciente ele tiver, melhor é o prognóstico. E esse ranking vem de 1 a 10? Esse ranking leva em consideração algumas coisas, né? A abertura ocular, leva em consideração a quantidade de sangue que está espalhado. E a gente vai fazendo a gente dá uma nota para o paciente. Tá? Então, dependendo dessa nota, o paciente tem uma evolução mais favorável ou menos favorável, vamos dizer assim. E o aneurisma é diferente de tumor? Bem diferente. O aneurisma é uma doença vascular. Tá? É um papo de anjo na parede de um vaso sanguíneo, de uma artéria, que rompe e sangra. Sim. Um tumor é
uma neoplasia, né? É algo que cresce descontroladamente dentro do cérebro, como um tumor de pulmão, como um tumor no rim, como um tumor no osso. O cérebro, ele é um sítio muito comum de metástases, por exemplo. Tá? Vai para onde? Então, normalmente, olha que coisa curiosa. O cérebro e o fígado, eles são sítios muito comuns, onde a gente encontra metástases. Então, por exemplo, vamos imaginar um senhor de 90 anos, menos um pouco, um senhor de 75 anos, que começa a ter uma dor nas costas. É muito comum, a gente vê no consultório pacientes nessa idade, que nunca foram a um proctologista ou a um urologista fazer o toque na próstata, né? Espero que os senhores já tenham feito isso alguma vez na vida. Estou fugindo, mas né? Tem que ter jeito. Espero que vocês tenham ido, porque vocês já estão na idade para isso. Sim. Mas pessoas mais velhas têm um certo preconceito. Sim, né? Não foram, simplesmente não foram, por uma série de questões. Né? Muito bem, não foram, acabaram tendo um tumor prostático e esse tumor prostático foi parar na coluna. Então é muito comum a gente diagnosticar tumor de próstata em senhores mais velhos com dor nas costas. O sujeito tem uma dor nas costas, aí você faz uma ressonância, você olha, tem um tumor na coluna. Aí você biopsia esse tumor, tira um pedacinho dele e é tumor de próstata. Como é que o tumor de próstata foi parar na coluna? Aí, como? Metástase. Vai pelo sangue. Nossa. E da mesma forma que a metástase do tumor de próstata pode chegar num osso da coluna, ele pode chegar no fígado, pode chegar no pulmão, pode chegar no cérebro. Entendi. Entendeu? Então, tumor de mama, por exemplo, nas mulheres, é muito comum o tumor de mama metastizar para o cérebro. Entendi. E quando isso acontece, é porque a doença está absolutamente fora de controle. É. Quando se fala em tumores, é importante dizer isso para a população que assiste vocês. O homem tem que se preocupar com a próstata e com o intestino. E a mulher tem que se preocupar com a mama e com o colo uterino. São os tumores mais comuns no homem e mais comuns na mulher. Por isso que o homem precisa fazer o exame da próstata a partir dos 40 anos, tá? Perdão, a partir dos 45 anos, subiu essa idade, mas se ele tem casos na família de tumores na próstata, ele tem que fazer mais cedo. E a partir também dos 45 anos, todo homem precisa fazer uma colonoscopia, tá? Porque é a partir dos 45 anos quando começa uma incidência maior de tumores intestinais. Cara, isso é extremamente... eu tenho na família e por isso que eu fiz com 30 anos. Perfeito. Sangramentos, essas coisas assim, eu falei, pô, vou ver isso aí. Fui lá, assim, cara, o que é difícil da colo são os 3 dias que antecedem. O preparo é chato pra caramba. Mas eu acho que a gente não deve nem dizer isso publicamente, sabe? Porque senão as pessoas desanimam. Não é tão ruim assim, vai. Vamos, né? Não é tão ruim assim. Porque assim, as pessoas precisam fazer. A prevenção para qualquer doença, ela é muito mais importante do que o tratamento da doença. Então, para a mulher, por exemplo, se preconiza que todos os dias no banho, né, ensaboar a mama e passar a mão na mama. Fazer aquele exercício. Tocar mesmo. Né? As pessoas mais velhas, elas têm dificuldade com isso, de se tocar. Se vocês receberam uma sexóloga aqui, provavelmente ela falou sobre isso. Falou outras coisas. As pessoas, as mulheres, principalmente as mais velhas, não se tocam. Isso. Né? Com vergonha. Tem que se tocar, tem que ver, tem que palpar a mama, porque é palpando a mama que a própria mulher vai sentir um carocinho. E quando você pega a doença no início, tem cura. Entende? Cura total. A doença câncer só não tem cura quando ela já disseminou, quando ela já metastizou para o corpo. Entendi. E mesmo quando ela metastiza, ainda tem chance. Sim. Né? Agora, a tua especialidade, uma das, é coluna. Coluna. Que assim, para mim, a vida toda, hoje eu tô renascendo aqui, porque você está me contando que é um neurocirurgião que cuida. Mas, poxa, a gente sempre assim, travei. Aí você vai tomar aquela injeção vermelha, esqueci o nome dela, Dexa-citoneurin. Tomei já das 3, 4 dessas. As pessoas não nos escutem. Não façam isso sem consultar o médico. Aí acabamos, você vai lá, toma. Mas nós temos que falar uma coisa que é comum, que acontece, Sim, né? Claro, com certeza. E aí, assim, Gustavo, a cada 10 pessoas, 9 ou tiveram, ou têm, ou vão ter um problema na coluna. Caraca. Tá? Então, se e você aonde juntar entra 10 neuro amigos, nessa? Então,
dor nas costas pode significar muitas coisas. Sim. Como eu já disse aqui, pode ser uma metástase. Sim. Né? Mas, veja, existe uma relação muito próxima da coluna com o sistema nervoso. Dentro da coluna passa a medula. Sim. Tá? A medula é uma ponte de comunicação entre o que entre as informações que saem e chegam do cérebro e os nervos que levam as informações para o corpo. Então, a coluna é um arcabouço, ela protege a medula. Então, as doenças da coluna afetam a medula, afetam o sistema nervoso central e os nervos que saem de dentro da coluna. Entendi. Então, essa relação entre a coluna, que é osso, com o sistema nervoso que está lá dentro e saindo lá de dentro, Sim. é muito próximo. Então, a neurocirurgia é uma especialidade médica que cuida dos problemas da coluna também. Assim como alguns ortopedistas fazem isso. É importante que a população saiba, a ortopedia também é uma área da medicina muito ampla, Isso. que cuida de joelho, ombro, cotovelo, pé, mão, bacia e coluna. O ortopedista que cuida de coluna, em geral, ele se especializa nisso. Não é qualquer ortopedista que cuida de joelho. Em geral, o ortopedista ele tem uma formação geral e aí ele busca uma especialização. Sim. Toda vez que você for passar em consulta com um ortopedista, você tem que buscar aquele ortopedista que é especializado no assunto que você está procurando. Exatamente. É ombro? Especialista em ombro. Sim. Assim como na oftalmologia, na neurocirurgia, a medicina está muito especializada. Que interessante. Né? E quanto mais especializada, maior a chance de um tratamento dar certo, porque a gente olha com lupa para aquilo. Né? O especialista olha com lupa. Claro. Com certeza. E outra, vem o tempo todo o paciente. Quer dizer, você só chega à perfeição com repetição. Ah, não tenha dúvida. Não é? Não tenha dúvida. Eu não sabia nem que existia essa ligação, né, do cérebro com a coluna. Não sabia. É. Mas Chuca, é natural que você, Gustavo, que são pessoas que trabalham com outras áreas, não saibam. É natural, né? É que certas informações, até colegas médicos têm dificuldade de entender. Por exemplo, uma área que eu me dedico e sempre me dediquei muito na neurocirurgia é o atendimento de crianças com doenças neurológicas. Vocês já devem ter ouvido falar numa doença chamada hidrocefalia, né? Que é acúmulo de líquido no cérebro. Essa é uma doença neurológica de tratamento cirúrgico e muito mais comum em criança do que em adulto. Mas existe uma outra doença que é comum em criança, e que às vezes o pediatra nem conhece, que é uma doença chamada crânioestenose. O que é a crânioestenose? Quando todo ser humano nasce, ele nasce com os ossos da cabeça separados, Sim. com um espaço entre eles. Isso. Tá? Por isso a gente tem a moleirinha. A moleira. Né? Vocês têm filhos? Tem. Vocês devem ter sentido a moleirinha. A moleirinha é um espaço que existe entre os ossos do crânio. Por quê? Por que tem que ter espaço entre um osso e o outro? Porque o primeiro ano de vida, é no primeiro ano de vida que o cérebro explode em crescimento. O cérebro e a circunferência, a gente chama de perímetro cefálico, que é a medida exatamente dessa circunferência tomada a partir desses 2 pontos de referência, cresce 1 centímetro por mês. Então, se o cérebro cresce muito no primeiro ano de vida, imagina se os ossos fossem colados. Como é que o cérebro iria crescer? Então, é justamente pelo fato do cérebro crescer muito no primeiro ano de vida que os ossos têm que ser separados. Olha. Só que existem crianças que nascem nos primeiros meses os ossos colam. Eles se fecham. E essa criança tem que passar por uma cirurgia logo cedo? A criança que tem esse fechamento precoce desses espaços, ele pode desenvolver diferentes formatos cranianos. O crânio pode crescer assim, longo e fino. Ele pode crescer para cima ou ele pode crescer triangularmente, dependendo de qual espaço se fecha precocemente. Essa doença se chama crânioestenose. Nunca ouvi falar. Sim, mas tem médicos que não conhecem essa doença. Né? E isso é extremamente importante para o pediatra. O pediatra tem que reconhecer isso. Né? Mas daí essa criança vai para uma cirurgia de crânio em quanto tempo de vida? 100 dias.
Jesus. 100 dias. Você tem que reconstruir o crânio. E que vai mudar a vida dela toda. Toda, né? Porque não é só um problema estético. Eu estava pensando Quando você tem uma cranioestenose, principalmente aqui na região frontal, você tem um fechamento desses espaços, você impede que o cérebro cresça adequadamente. Então não é só uma questão estética. Isso vai gerar um problema no desenvolvimento da criança. Compreende? Isso é muito mais sério. Muito mais sério. Então quer dizer que uma criança cabeça alongada não é necessariamente um alienígena. Não. Não mesmo. Eu sabia que você ia falar isso. Em algum momento. Ele é ufólogo, ele gosta dessas coisas. E um detalhe interessante sobre isso que você comentou, Chuca, é que, em geral, essas crianças que têm a cabeça longa e fina, se você passa a mão aqui em cima, você sente como se fosse uma quilha de navio. Tá? Porque a sutura que está fechada, você passa a mão, parece a quilha de um navio. E exatamente por causa disso, a doença, nesse caso, se chama escafocefalia, que é quando essa sutura do centro aqui se fecha e a cabeça cresce nesse sentido. E é possível uma pessoa nascer sem essa sutura, a sutura sagital, né, que se fala, né? Então, existem diferentes suturas. As suturas são os espaços. Tá? Os espaços sempre vão existir. Tá? Sempre vão existir. O que pode acontecer é que esses espaços se fechem mais cedo do que o normal. E aí o crânio assume uma forma. Isso está muito ligado a uma subespecialidade dentro da neurocirurgia, né? Que é a neurocirurgia infantil. Ou seja, tem muitas coisas que você pode abranger dentro da sua especialidade. Quer dizer, você vira o especialista do especialista. Né? Por exemplo, na França, eu tive a oportunidade de estagiar num hospital em Paris, que é um hospital que só trata de crianças com problemas neurológicos. Ele é um hospital especializado em doenças neurológicas de criança. Né? Você vê o grau de sofisticação desse assunto, né? E, obviamente, a gente está falando de grandes centros. Né? Mas, assim como a neurocirurgia, outras áreas da medicina também são assim. Né? As pessoas, hoje em dia, os médicos buscam a especialização para se tornarem referência em determinados assuntos. Nenhum neurocirurgião faz tudo. Em geral, ele se especializa. No meu caso, as áreas para as quais eu me dediquei mais foi coluna e criança. Tá? Isso não significa que eu, de vez em quando, não opere tumores em adultos. Ou que eu não opere um aneurisma. Tá? Mas a área que eu escolhi para me especializar foi criança e coluna. Foram as duas áreas que eu escolhi para desenvolver, para estudar mais, para me dedicar mais. Não, e é engraçado que geralmente, né, a gente vê muito médico assim, não, criança, eu não quero cuidar de criança. Isso é muito comum. Não, de adulto, de boa, não sei o quê. Mas criança, não sei o quê. Isso é normal, né? Eu tive desde sempre, eu tive uma preferência pela área pediátrica, até por uma questão pessoal. Tá? Eu sou filho de uma família bastante disfuncional, de um pai muito prepotente, e isso fez com que eu tivesse irmãos com muitos problemas. Eu só consegui não ter os problemas que os meus irmãos tiveram porque eu saí de casa muito cedo. Hoje se sabe que grandes problemas psiquiátricos, né, e existem teorias psicanalíticas que explicam isso, e o principal psicanalista que estudou isso chama-se Donald Winnicott. Ele estudou a importância da relação paternal e maternal com a criança para o desenvolvimento neuropsicológico de uma criança. Então, uma criança que vive num ambiente muito repressor, cheio de rejeições, ele é uma criança que vai desenvolver no futuro problemas muito graves. Vou dar um exemplo. Porque acaba virando uma doença psicossomática. Sem dúvida. Chuca, se você chutar o pé de uma cadeira, você tem duas sensações. Você sabe me dizer quais são? Uma é da dor, né? A dor. E a outra do bolso, né? Que você vai ter que pagar. A outra é a raiva. Você não pode descontar num ser. Ou não vai. Falar, vou bater na cadeira. Não. Toda dor. Tem que pagar a cadeira. Toda dor gera uma emoção. E não é boa, né? Em geral, a emoção ligada à dor é uma emoção ruim. Ninguém... Bom, existem situações em que a dor gera prazer, mas não estamos falando disso aqui, tá? A gente está falando de uma dor que qualquer ser humano sente, normalmente ligada a um afeto. Esse afeto, essa emoção, ela é processada pelo cérebro numa região onde se processam as rejeições. Então, por exemplo,
Uma criança que viveu num ambiente de negligência ou de cuidado parental insuficiente, que são tipos específicos de rejeição, essa rejeição é processada pelo cérebro no mesmo lugar onde se processam as emoções ligadas à dor. O que significa que pessoas que passam por diferentes e repetidos processos de rejeição vão desenvolver quadros de dor na vida adulta. Olha só. O maior exemplo disso é uma doença chamada fibromialgia. Vocês já devem ter ouvido falar. Sim. Uma doença dificílima de tratar, mais comum em mulher do que em homem, até porque o abuso é mais comum em mulher do que em homem, tá? E é uma doença muito ligada ao abuso, seja ele psicológico, seja ele patrimonial, seja ele físico. E o pior exemplo é o abuso sexual, né? O abuso, o bullying, o cuidado parental insuficiente, a negligência, o assédio moral, tudo isso é rejeição. E é processado no cérebro, numa região do cérebro chamada sistema límbico. Tá? Numa área específica do sistema límbico que está muito relacionado com as emoções. E a emoção ligada à dor, aquela da cadeira que você chuta e sente raiva, também vai para lá. Então a dor, a emoção ligada à dor está muito relacionada com as rejeições. Por isso que um ambiente familiar ruim, disfuncional, gera adultos muito doentes, do ponto de vista psicológico, e aí sim, concordando contigo, doenças psicossomáticas, não tenha dúvida disso. Gustavo. Intervalo. A conversa tá boa, só fico vendo o tempo. Vocês me cortam, eu falo bastante, vocês podem me cortar. Então, a gente vai para um rápido intervalo, que o nosso canal tem intervalo, né, que a gente precisa faturar, e a gente volta rapidinho, tá? O supermercado paulistano fica na entrada de Salto de Pirapora. Você já pensou começar o seu dia economizando? Frutas e verduras sempre fresquinhos. Toda quarta e quinta é o dia do hortifruti. Açougue, padaria e um restaurante incrível para você e para toda a sua família. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? É na Gato Rico Design para Felinos. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, voltamos rapidinho. Olha, ele está falando de tratamento assim com família, pai, que é muito severo, mas no caso dele não, porque os dois filhos dele mandaram perguntas para você, não sei se você sabe disso, né? O Alexandre e a Nicole. Então vamos primeiro puxar a pergunta do Alexandre. Alexandre, fala aí sua pergunta. Oi, pai. Oi, pessoal do programa. A minha pergunta era para saber o que despertou o seu interesse para ir para a área da medicina, e depois o que despertou o seu interesse para ir para a área de neurocirurgia. Alê, obrigado pela pergunta, querido.
eu tenho uma relação muito visceral com os meus filhos, assim, é uma relação muito bonita e eu acho que eu construí 2 adultos muito saudáveis, tá? Tem muito a ver com isso que a gente estava falando e também tem a ver com o fato de eu ter buscado a neurocirurgia infantil como área de escolha, assim. Então, assim, eu sei que ele já sabe disso, mas a gente repete, né? E é uma coisa incrível, mas o que me fez ser médico não tem nada de científico. Foi uma cigana que eu encontrei numa rodoviária de Goiânia que leu a minha mão e disse que eu ia ser médico. Mentira. Pode parecer uma coisa fantasiosa da minha parte, mas eu juro para vocês, eu não tenho parentes médicos, eu não tenho irmão, eu não tenho pai, ninguém médico na família, né? Um primo distante só. E o que determinou a escolha da profissão foi o fato de eu estar sentado um dia numa rodoviária de Goiânia. Eu ia muito para Goiânia, porque eu estudava em Goiânia e a minha família morava em Anápolis, são cidades que ficam a 60 quilômetros, né? Enfim. E uma cigana se aproximou e leu a minha mão e falou que eu ia ser médico. E incrível, isso fez com que eu direcionasse a minha vida para a medicina. Aquilo me deixou sugestionado de alguma maneira e me influenciou, né? Não, mas se Pro você bem, pro bem. Mas se você não tivesse aptidão, você não teria seguido. Eu acho que foi só uma... Eu fui Ela sugestionado. Ela te despertou. Ela despertou você. Exatamente. De repente você não estava adormecido aqui, você não sabia o que era e ela despertou você. Com certeza. Eu acho que tem a ver com isso, sim. E a neurocirurgia foi, acho que, consequência disso também, né? Porque eu sabia que eu queria ser um cirurgião, mas eu queria lidar com o comportamento humano. Então, pelas mesmas razões que eu já externei aqui. Eu venho de uma família disfuncional e eu sempre tive a necessidade de explicar certas coisas que aconteciam comigo e com os meus irmãos, enfim, né? Isso tinha muito a ver com a relação que nós tínhamos com o meu pai. Então isso foi me levando aos poucos para a medicina e depois para a neurociência de uma maneira geral. Você, como estudante de medicina, você se encanta, às vezes, com uma área da medicina. E o que me encantou foi a neurociência, que tem várias vertentes, né? Então, acho que essa é a resposta do Alexandre. Então, já vou soltar a pergunta da Nicole. Nicole, fala aí. Oi, pai. Oi, pessoal. Eu sou a Nicole, filha do Dr. Pedro. E, pai, eu tenho 2 perguntas para você hoje. A primeira é: qual conselho você dá para os jovens que sonham em cursar medicina, mas se sentem desencorajados por toda a pressão que o sistema de ensino do Brasil coloca neles? E a segunda pergunta é: o que você diria para o Pedro de 18 anos? É isso. Bom, meu amor, você sempre me desafia em tudo que você faz, né? A Nicole sempre tem uma pergunta desafiadora. Bom, ela pergunta aí o que eu diria para um jovem que pensa em cursar medicina aos 18 anos. Primeiro, que eu acho que essa não é uma decisão que a gente tenha que tomar aos 18 anos. Eu entrei na faculdade com 17 anos e acho que eu perdi muito com isso, sabe? Eu acho que se eu vivesse mais 2, 3 anos da minha adolescência, que é o que eu digo para ela fazer, né? Ela está em dúvida sobre qual carreira seguir. Ela começou um curso de arquitetura, mas não se adaptou muito bem. E eu acho que ela está amadurecendo, né? Eu tinha colegas, eu vejo, por exemplo, juízes hoje com 23 anos. Eu não acho correto um juiz com 23 anos. Sem vivência nenhuma. Né? Que experiência alguém tem com 23 anos para julgar alguém? Né? Exato. Isso também acontece com médico, né? Eu me formei médico com 23 anos. Eu já era médico. Eu podia operar uma pessoa com 23 anos. 23 anos não é nada. Né? Que experiência você tem? Então, o que eu diria para um jovem de 18 anos é que ele tenha paciência, que ele não tenha pressa. Sim. Porque com 18 anos a gente tem que viver, tem que viajar, a gente tem que ler, a gente tem que ver filme, a gente tem que namorar, a gente tem que fazer outras coisas, que não só estudar. Né? E eu acho que eu perdi muito com isso, sabe? Assim, eu digo isso para a Nicole sabe disso. Bom, e a segunda parte da pergunta também tem a ver com isso, né? O que eu diria para uma... para mim, com 18 anos. Eu diria exatamente isso. Né? Curte um pouco a vida. Curte a vida. Curte a vida. Concordo. Não é nem nessa fase da vida, né? É um pouco para frente. Você precisa
O que o doutor está falando é perfeito. Você dá as cabeçadas na vida, você começa aí sim despertar interesse para aquilo que você nasceu para fazer. Perfeito. Não é? Você não sabe disso aos Exato, 17 anos. Você não sabe Você disso. não sabe disso. E nem né? todo mundo tem uma cigana para falar. Né? Exatamente. Eu tive muita sorte. Eu tive muita muita sorte. E eu fiquei sabendo também que você é cinéfilo, né? Gosta de literatura. Isso é o alimento da alma, né? Não tem como a gente lidar com pessoas se você não tem contato com a arte, eu acho, sabe? Isso aprofunda as relações humanas, né? Eu também gosto muito. Eu faço parte, por exemplo, de um grupo que está ligado à Sociedade Brasileira de Psicanálise, tá? A psicanálise veio na minha vida também muito para explicar quem eu sou, por causa dessa minha história de vida, enfim. Eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, que são doentes psiquiátricos, muito em função dessa relação disfuncional que a gente tinha com meu pai. Então eu fui buscar nesse grupo, eu estou nesse grupo há muitos anos, e esse grupo se reúne uma vez por mês para estudar Shakespeare. Que legal. E Shakespeare, há 450 anos atrás, escreveu sobre tudo. Né? Ele escreveu sobre o ciúme, ele escreveu sobre a raiva, sobre a vaidade, sobre todas as mazelas humanas. Né? Nas suas 38 peças, se você olhar bem, está tudo lá. Há 450 anos atrás. Tem uma peça dele, que é o Mercador de Veneza, onde ele fala dos judeus, por exemplo, né? E da relação dos judeus com o dinheiro. A Megera Domada, que fala... Quer dizer, se eu for falar aqui, eu vou falar a noite toda, mas você veja como a arte influencia a nossa construção como pessoa e como isso é importante para a relação de um médico com o seu paciente, sabe? Eu, entre muitas coisas das quais eu me orgulho, Chuca, Gustavo, é de construir relações com os meus pacientes, de verdade, relações humanas, verdadeiras, baseada numa legítima preocupação com quem está sentado do outro lado da mesa. Eu me lembro, Gustavo, quando eu estava na faculdade de medicina, 2º ano da faculdade, ainda novinho, cheio de espinha no rosto, a professora apresentou um filme para a gente chamado The Doctor, com William Hurt. Não sei se vocês lembram desse ator chamado William Hurt. Ele fez um filme chamado Beijo da Mulher-Aranha. Né? Esse ator é fantástico. Ele ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar, inclusive. Nesse filme, ele é um cirurgião arrogante, prepotente, que acha que sabe mais do que todo mundo. Né? E ele adquire um câncer na laringe. E aí ele passa para o outro lado da mesa. Ele passa a ser o paciente e não o The Doctor, entende? E aí ele passa a sofrer o que qualquer pessoa que procura um médico sofre. Quem procura um médico, isso o meu pai dizia, ele tinha razão nisso. Meu pai não gostava de médico. Ele dizia, meu pai não gostava de médico mesmo. E quando ele descobriu que eu era médico, ele condenou isso, inclusive. Ele dizia assim, uma frase do meu pai, de 20% do que comemos, vivemos. De 80% do que comemos, vivem os médicos. Sabe? Ele tinha uma noção de que... acho que ele deve ter passado por alguma experiência muito ruim na vida dele com médico. Ele odiava médico, não gostava de médico. No dia da minha formatura, eu fui orador de turma, 7.000 pessoas ali no anfiteatro em Goiânia, onde é o centro de convenções em Goiânia, né, a Universidade Federal de Goiás, foi onde eu estudei. Terminou tudo, eu sendo ovacionado, aquela coisa toda, ele chegou para mim e falou assim, podia ter escolhido engenharia, né, direito, construir o mundo, escolher medicina. Desapontado com o fato de eu ter escolhido medicina. Naquele momento do auge. Foi quando eu tive vontade de falar para ele sobre a cigana, sabe? Foi nesse momento assim, mas a culpa era cigana. Ele nunca soube disso e nunca vai saber, mas ele não me influenciou de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. E ainda bem, mas eu sempre bato nessa tecla quando senta qualquer médico aqui, que se não gosta de ser humano, começou errado. Claro. E porque a pessoa que está lá, ela já não está com problema físico só, ela está com problema psicológico. Então, muitas vezes, ela precisa falar aquilo, externar aquilo tudo. Entendo. E se você não tem
Tá com dor como é que é? Tá com dor, toma dipirona. Tá com dor na barriga, Buscopan. Se tiver nas costas, Voltaren. Porra, aí... Eu já vi isso por aí. Você viu isso aí? Porra, aquilo ali. E é verdade, porque isso acontece no Brasil. Tira a cadeira para ele não gostar de você. Quer dizer, aí... Eu acho que aí... Eu me lembro, Gustavo, que eu me formei médico. Um dos primeiros plantões que eu fui dar na minha vida foi num hospital público, né? Tinha acabado de sair da faculdade, cheio de ilusões, né? Puxa, o mundo é lindo, né? Primeiro plantão, era um hospital público, tinha ali aqueles senhores que estavam há 30 anos ali, né? E no pronto-socorro ali não tinha cadeira para o paciente sentar. E o primeiro paciente que eu fui atender, eu puxei uma cadeira e coloquei a cadeira para o paciente sentar. Acabaram comigo. Você não tem que pôr cadeira para o paciente sentar. Senão ele vai ficar ali... E vai gostar. E vai gostar. Então, assim, medicina tem a coisa da especialização. A gente tratou aqui de muita coisa, né, ligada à especialização, ao conhecimento, mas você tem toda a razão quando você fala que o médico ou qualquer outro profissional, acho que também com advogado, com qualquer pessoa que lida com gente, precisa saber lidar com as pessoas. Exatamente. Né? Precisa conhecer um pouquinho do ser humano. E eu acho que, respondendo àquela pergunta que você fez, não sei se o Chuca, a arte, no meu caso, me ensinou muito. Quando você lê, por exemplo, Um Crime e Castigo, do Dostoiévski, né, aquilo ensina demais. Né? Qualquer livro de alta literatura te ensina muito a ser uma pessoa melhor. Né? E isso é importante para você ser uma pessoa melhor. Meu pai era um cara muito culto, muito instruído, mas não usava isso para nada. O que adianta você ter cultura e não saber usar isso no seu dia a dia? Compartilhar, né? Compartilhar. O mundo é isso, cara. A gente se tem algum barato nessa história toda, né, chamado vida, essa jornada chamada vida, é compartilhar aquilo. Não existe, você pode estar no lugar mais lindo do mundo, se você não estiver do lado de amigos, ou da tua namorada, ou da tua esposa, para poder no mesmo olhar contemplar aquilo e ter alguém que vai falar... Perdeu completamente o sentido. Eu conheço muita gente rica, milionária, que são os caras mais infelizes do mundo. Não tenho dúvida. É odiado pelo filho, a mulher bota chifre no cara, o cara dentro do trabalho, a empresa inteira detesta ele, torce para ele morrer. Que vida é essa? Então é isso, é sobre relações. Vai muito além de tudo que você estudou e que você estuda. Vai muito além. Muito além. Parabéns, viu? Obrigado. Poxa, Gustavo, a gente tem que falar sobre os nossos patrocinadores. Temos que falar dos nossos patrocinadores que nos apoiam já há muito tempo. Desde o SBT, quero agradecer o Supermercado Paulistano, mais economia para o seu dia a dia. 2 lojas em Salto de Pirapora. Você quer economizar de verdade? Nesses tempos complicados, você vai lá e você faz a tua compra. Depois você me agradece. Você vai lá, você vai lotar o carrinho, você vai falar, no outro supermercado eu gastava o dobro. Vai lá, no Supermercado Paulistano, Autoescola Ideal. Se você está precisando fazer reciclagem, muitas vezes você está querendo tirar sua carta, está difícil. Lá eles têm os melhores profissionais para ensinar o teu filho a tirar sua carta e não ser barbeiro. E usar cinto de segurança. Para não dar traumatismo craniano. E muitas unidades para você. Está crescendo mais. Eu ia falar 9, mas está crescendo cada vez mais. Sorodrive, se você aí tem uma empresa, você precisa fazer o translado, você precisa fazer o transporte dos teus funcionários, você precisa de uma empresa séria. Sorodrive, do meu amigo Piveta. Entre em contato lá, você vai ver. Você vê o que é profissionalismo, chegar pontualmente, entregar, fazer o relatório de entrega, cara, espetacular. Gandini Hotel fica em Itu, principal hotel de Itu. Que lugar espetacular, o melhor hotel de Itu. E por quê? Porque ele fica localizado no centro, logo na entrada de Itu. Então não fica aquele hotel longe, distante, então fica na cidade, fica no coração. E ali pertinho você vai conhecer o quê? O Orelhão de Itu, aquele gigante, aquela praça espetacular, tratamento, cara. E outra coisa, chefe de cozinha ali para os convidados. O dia do risoto lá, meu amigo, tem um rodízio de risoto sensacional. Eu mando um monte de artista para lá. No dia do frio? Tinha o dia do crepe, cara. Dia do crepe? A moça fez crepe na hora, assim, pra gente. Nossa, que sensacional. Tô falando. Eu entrei na fila umas 10 vezes. Eu imagino. Tá explicado, Pedro. Vamos falar de Marília Corbelli, harmonização facial. Você que tá precisando fazer botox, tá meio avariado, a cara judiada. Você, mulher aí, porque cai, viu?
cai. Você vai ficar assim, tu vai falar, pô, tô fazendo exercício. Tem gente que faz corrida. E quando faz corrida, a cara vai... A Cláudia Raia que falou isso, que ganhou 5 milhões lá. Vai caindo a cara. Marília Corbelli. Na hora. E Botox é um negócio que você faz... No outro dia, meu amigo, vai pra festa. Você acha que eu tô precisando aí já? Faz tempo. Faz tempo. Tradição urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar, do chefe Zezinho. E tem o Miriweiry, que são os casamentos pequenos, aqueles casamentos intimistas. Só lá você faz. Vou te falar, em Sorocaba, Santa Rosália, você quer fazer um casamento intimista? Faz no Tradição Urbana. Hipnose Comedy Show, eles estão se apresentando, eles não param, eles estão rodando. Agora, eles receberam um convite para Las Vegas. O Chuca está estudando inglês, o inglês dele macarrônico, vai ter que ir lá hipnotizar os americanos também. E a gente queria te dar um presente. Tá aqui, ó, você que gosta muito, doutor. Opa. Você gosta muito do comportamento humano. Sim. Esse cara chama Renato Camargo, que é o autor desse livro, Renato. Mostra aqui, deixa eu mostrar aqui. Mostra aí, mostra na câmera Pode falar. internacional. Renato Camargo, se você pudesse prever? Que incrível. É incrível, acho que tem tudo a ver com o que a gente falou. E se você muito sugestivo. Sugestivo. Né? Leve esse livro e depois você fala para mim o que você achou. Muito obrigado. Renato, esse é um presente que a gente está dando aí, o Renato mandou para você. Se você quiser comprar na Amazon. Na Amazon, você tem que comprar na Amazon, viu? Preços populares. Na Amazon é um patrimônio nosso aqui da cidade de Sorocaba e Votorantim. É isso aí. Encerramos. Um abraço pessoal lá da rede SBP TV. É verdade. Um abraço pro pessoal lá, pro Gilberto. Então, estreamos 3 horas da tarde com o Rodrigo Cárceres. Domingo, 15 horas, já arrebentou na audiência. Nós não entramos para brincar, meu filho. Nós não sabemos brincar. Então a gente entrou lá para bagunçar. Tem Mama Brusqueta, tem um monte de gente lá. Já estou sabendo até quem está negociando para entrar na emissora. Quero mandar um beijão pro pessoal que agora a gente está no Brasil todo. Posso fazer meu jabá aqui? Não? Vamos lá, o seu também, aproveita. Primeiro eu queria agradecer, tá? Vocês dois são simpatias, assim. A gente ficaria conversando aqui horas e horas. Com certeza. O nosso Instagram, a gente tem um Instagram profissional que é o @drpedro_deja. Deja, normal. D-E-J. D-E-J-A. Perfeito. @drpedro_deja. E o @instituto_paulistano. São os nossos endereços eletrônicos, nossas redes sociais, e tem a Fátima lá, que é a nossa secretária, que está pronta lá para atender todo mundo. Tá vendo que bacana? Olha, doutor, eu queria agradecer, foi uma aula, assim, aprendi muito. E eu acho que tem uma segunda conversa aí, quem sabe. Estou sempre à disposição. Eu acho que tem muita coisa que a gente quer saber ainda. Exatamente. Não, porque agora vai chegar um monte, né? Vai chegar um monte de gente perguntando. É isso aí. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado, tá? Valeu. Então, se você gostou, assine o canal, ative o sininho, deixe seu like e assista as outras entrevistas do canal. Até o próximo podcast. Valeu, galera. Isso aí.